e assim por diante, que ele sonha em ser cantador, é, e essas coisas todas. O canário quer subir um campanário, né? Claro, porque rima, né? Eu acho incrível. Você também é contador de histórias? Ou não, Admir? Você gosta? Tá com a criançada, contar aqueles contos gostosos? Eu já fui em escolas com palestras de literatura por esse livro aqui, ó, O Gato que Não Morria. Então eu ia com um, um daqueles. Personagem? É, eu montava meio não um personagem, não montado um personagem, mas sim peguei aqueles cordões que você usa em piscina Ah, sei, para não sei. afogar. Macarrão. Isso. Aí montava nele e eu entrava como gato, que balançava o rabo, que fazia essas brincadeiras com crianças, né? Então é bem interessante, porque as professoras adotavam o livro, as crianças liam, depois elas preparavam perguntas e eu ia lá, palestrava e respondia as perguntas, né? Show de bola. Então foram experiências assim incríveis. E esse livro também está à disposição para venda no site também. Olha Então, só. esse é baseado naquele conto que, que os gatos têm 7 vidas. Porque eles assim, parece que estão mortos, mas não morrem. Porque está bom de novo. Então, em cada uma dessas experiências, o gato aprende uma lição. Silêncio, prudência, que as crianças precisam aprender em idade escolar. A ideia foi essa, entende? Então, uma idade escolar. Então, de contar histórias, eu faço esse tipo de trabalho. E pretendo fazer com livros também, palestras, pretendo fazer, sim. Você é palestrante há quanto tempo, Admir? Há uns 20 anos já. Suas Trabalhei palestras são nas escolas. e fazia palestra em casa espírita, de doutrina espírita e de outros conhecimentos e tal, né? E fiz programa de rádio também, musical, Roberto Carlos, Uma Hora de Emoções, Não é meu acredito. ídolo, né? E também tinha programa, uns 8, 10 anos, fiz programa de doutrina espírita, mas aí gravados mais, né? Então, tenho um pouco de experiência, por isso que ao falar assim, tenho facilidade até por causa disso, né? Você tem uma mensagem bonita para a humanidade ouvir? Eu penso que a mensagem principal é a gente sempre ter consciência, já aproveitando o título do livro, ter consciência do que faz, né? Jamais prejudicar, saber que tudo que você planta, você colhe. Então, isso envolve tudo. Envolve você não prejudicar ninguém, não prejudicar a natureza, não procurar manter uma vida equilibrada, né? E distribuir alegria, satisfação. Todo mundo tem tristeza, todo mundo chora, todo mundo tem problemas no trabalho, etc. Todo mundo tem. Mas no final tem que levar no bom humor, porque senão a vida fica muito ruim. Você vai ler, aproveita o ensinamento que o livro também vai ter para você, né? Aí você vai progredir, né? Eu acredito que levando a vida desta forma, você progride intelectualmente, financeiramente, socialmente, na vida familiar, em tudo. Porque o que eu aprendi, por isso que eu gosto da doutrina espírita também, o que eu aprendi da doutrina espírita, e até existe um poema, né, do nosso escritor gaúcho aí, agora esqueci o nome, que você não deve, Mário Quintana, você não deve ir caçar borboletas. Prepara o teu jardim que as borboletas vêm. Então, amizades, amores, marido, mulher, filhos, eles vão gostar se você tem um jardim bem preparado. Você não precisa estar caçando. Aí as pessoas às vezes dizem assim, eu tenho muito amor para dar, né? Mas eu não tenho ninguém. Não, isso não é verdade. Desculpa, mas não é verdade. Se você tem amor realmente, e não um sentimento de apego e dependência emocional, as pessoas vão gostar de estar próximo a ti, elas vão te visitar na tua casa, onde você estiver.
Então, a mensagem é: cultive o seu jardim que as borboletas vêm. Parafraseando, mas tudo bem, né? Sensacional, Admir. Sensacional. Obrigado. Sensacional. Eu queria que você desse um conselho agora para o pessoal que está assistindo agora, que tem vontade de escrever um livro e que está tendo, de repente, você hoje aqui como inspiração deles. Qual a mensagem que você passaria para eles? Tá bem, então eu vou brincar um pouquinho, né? Porque eu brinquei com um amigo meu esses dias que nós estávamos fazendo umas atividades manuais, né? E aí, como eu já estava cansado, eu dizia: olha, ser escritor é bem difícil, não tente, é melhor fazer isso aqui, né? E daí eu ria porque, na verdade, era uma brincadeira. Mas para os escritores, eu diria: não desista. É difícil, exige bastante. Escrever qualquer coisa é muito fácil. Escrever bem, você tem que reescrever. Talvez esse livro eu tenha lido 10 vezes, mexido 300, né? Por quê? Porque você vai aprimorando a literatura. Então, para escrever bem, é preciso se profissionalizar, vamos dizer assim, de tanto se dedicar e ler. Eu vejo situações assim, problema de linguagem. Quando eu fui reler e com os olhos de observador, de assistente, do leitor e não do autor, por exemplo, ou uma, sabe, muito repetido. Isso é uma forma de dizer: eu tenho uma casa, eu tenho, tudo eu tenho, né? Uma, e é um vício de linguagem. Ele não tem necessidade. É verdade. Tem vida determinada a casa. É verdade. Certa casa, entende? Então eu vejo muita literatura com sérios vícios de linguagem assim e passa. Aliás, até às vezes os corretores das editoras cometem essas gafes, né? Eu tinha uma experiência com uma editora que ela me fez uma proposta de correção, etc. Ela me deu um modelo de uma página e eu fui ler essa página. Duas ou três das sugestões de umas 8 que estavam ali apontadas estavam erradas. Meu Deus. Ou escrever no livro né. Isso não existe, né? O né, você me viu poucas vezes falar né. Escrito... É um vício de linguagem. E você não pode passar isso para o livro. Não existe né. É vamos dizer assim, um resumo de não é. Então, essas coisas, dentro da literatura, você tem que trabalhar bastante. É como quando eu fui ouvir uma palestra minha, eu fiquei com vergonha. De tantos vícios de linguagem. Aí eu corrigi. Tinha muito né na história. Eu comecei a corrigir. E hoje eu não faço mais isso. Foi difícil esse processo? Quando a gente assume o erro e começa a se tratar, não é difícil. Você vai se observando. Então, tem razão. Depois, quando eu gravava programas para o rádio, quando eu me corrigi, eu gravava 15 minutos e tinha 1 ou 2, 3 correções para fazer, porque ficava limpo. Então, a pessoa precisa se trabalhar. Agora, se você tem vergonha de assumir os seus erros, os seus defeitos, não vai progredir. É como o bêbado, né? O bêbado que não admite que é bebum, não vai mudar. O cara que não assume que é viciado, né, Admir? Que tem problema, não assume os próprios problemas. E tem que ser uma libertação deles também. Não sei se ele te cortei. Se a gente se olhar os defeitos e também olhar as qualidades,
para que você, vendo suas qualidades, possa facilmente admitir que tem defeitos e corrigi-los. Agora, se você não se vê as qualidades, você não vai querer ver os defeitos, porque não fica um equilíbrio psicológico em você. Então, você precisa olhar as qualidades que você tem. A gente precisa reconhecer essas qualidades na gente também, né? Porque a gente delega isso para outras pessoas e fica num processo de aprovação, né? De querer a aprovação do próximo para progredir. Eu acho isso perigoso, né? De entrar num relacionamento para esquecer de outra, se a pessoa não se curar e não souber ser feliz sozinha, ela não consegue fazer outra pessoa feliz, né? Exato. E outras coisas também, porque, por exemplo, eu tive um processo mais ou menos parecido com esse aí, porque assim, ó, tem algumas coisas que eu achei que fizesse parte do meu dia a dia, que fizesse parte da minha vida, que fosse o meu jeito de ser, e aí eu descobri que um negócio chama TDAH, que eu não imaginava que eu tinha isso aí. E agora eu comecei a fazer um tratamento para ver como que é. E, tipo assim, eu não me conheço. Eu não me conheço, porque eu sei como eu sou hoje. Eu não sei como eu seria se eu não tivesse né? Como seria a minha vida diferente disso. Então, eu não me conheço, né? Eu acho que a evolução nossa, ela é uma coisa bem pessoal, Sim. né? A evolução nossa, a nossa missão aqui na Terra é uma missão pessoal. E se a gente não tiver aderência para reconhecer os nossos erros, como que a gente espera evoluir? Né? Como a gente espera melhorar? Não tem sentido. Exato. Não é verdade? Claro. Então eu acredito muito em tudo que você falou mesmo. Eu confio no que você falou mesmo. Eu li O Monge e o Executivo, que é um livrinho pequenininho, é espetacular. Ele coloca Jesus como o grande líder. Mas aí eu aprendi, por exemplo, o que é humildade. Humildade é saber você reconhecer os seus defeitos, sim, mas humildade também é você reconhecer as suas qualidades. E não fingir, né? Você recebe um elogio, não, fingir que não gosta, que não quer. Não, você tem que ser humilde e também receber os elogios, né? Para se preparar para ter você ver os seus defeitos também. As pessoas confundem muito humildade, né? Acho que uma pessoa bem-sucedida não pode ser humilde, né? Uma pessoa pobre, ela por obrigatoriedade é humilde, né? Como se o dinheiro intervisse em humildade de alguma forma e nem sempre. A gente vê pessoas muito espiritualizadas que ajudam, que fazem pelo próximo muito mais do que outros, né? Isso não tem nada a ver com classe social, tem mais a ver com o que tem dentro da gente mesmo, né? Tem no Sim, coração da gente. A gente vê pessoas sem condições financeiras, né? E extremamente orgulhosas e preconceituosas. Aliás, se a gente entrar no assunto de preconceito, nossa, eu não concordo com isso que é divulgado, né? Para mim não existe negro, branco, amarelo. Existem pessoas. Seres Não humanos. precisa as pessoas, a imprensa ficar fixando isso, criaram leis contra. Não existe isso. Cada vez você fortalece mais os preconceitos. Porque as pessoas se dão o direito de reclamarem porque tem uma lei. Às vezes é uma brincadeira, às vezes é um... Senão eu tinha que pensar também no preconceito que tem comigo. Porque eu sou descendente de italiano e dizem que eu sou gringo. O gringo, nome de vaca, né? É muito complicado. É até perigoso falar porque a gente está numa sociedade se adaptando à nova geração, né? E uma vez eu escutei que se te causa estranheza, pode ser, né, que alguém esteja tentando impor alguma coisa. Para mim, ser humano é ser humano e tá todo mundo um do lado do outro ali, ó. E quanto mais a gente fizer,
próximo, melhor é para a gente, né? Porque foi o mestre que ensinou assim, né? Amar o próximo como ama a ti mesmo. Então, eu acho que esse daí é o verdadeiro dar de si antes de pensar em si, né? Sei lá. Eu acredito no poder da corrente do bem, Edmir. Eu Exato. acredito mesmo. E você, Eu tive, hoje, eu tive um colega, o nome dele era Lindomar, mas aí era um nome meio, né? E ele era um negrão, mas preto. E todos nós, toda a cidade chamava ele de negrão. Toda a cidade. E tudo normal, porque não tem problema nenhum. Tudo normal. E ele era querido, brincalhão. Nossa, a cidade inteira gostava dele. Então, por que criar problemas onde não existem? é, parece que Mas, fixa. É. Olha, eu acho que preconceito não tinha que existir, tinha que banir isso daí da face da Terra. Acho que isso daí é uma coisa muito baixa do ser humano, sabe? É uma coisa que alguém inventou que não devia. Esse alguém que inventou isso daí, que proliferou isso daí, hoje nem está aqui entre a gente está colhendo frutos de maus, né? exatamente. Maus influenciadores, né? A gente tem que prestar bastante atenção também no que a gente vê, escuta e acredita hoje na internet também, para a gente não entrar em outra armadilha, né? Porque é uma pior que a outra, tá louco. A política decepa a gente, faz a gente separar um grupo de outro. O que era para unir está separando, o que era para a gente, né? Tipo, sei lá, uma turma de esquerda, outra turma de direita. E no fundo ninguém é caranguejo, o país anda para frente, não para o lado, né? É umas coisas assim, a gente está vivendo. E outra coisa, a gente está num país, falando de literatura, onde o pessoal não gosta de ler, não tem esse afinco, né? A gente está falando com uma turma pequena. A ideia nossa é transmitir a leitura, aumentar, trazer essas pessoas para dentro, né? É a mesma coisa de uma pessoa não gostar, por exemplo, do espiritismo, porque o espiritismo é isso, achando que tipo só a igreja dela salva, né? Eu acho que a gente teria que se juntar, todo mundo, tanto os escritores, todo mundo se juntar, sabe? Porque, por exemplo, um livro é uma obra-prima, é uma coisa é teu. Ninguém vai conseguir fazer um livro igual ao seu. Ninguém. Cada obra é única. É um, Então não tem problema você conversar com alguém e um ajudar o outro a aparecer e promover e não ter esse negócio, sabe, de um querer mais que o outro e tentar atropelar as coisas. Eu acho que isso daí é um retrocesso tão grande. E nisso daí eu estou bem alinhado com você, viu? Muito, muito mesmo. Meu amigo, prazer enorme falar com você essa noite. Eu prazer. queria que você passasse para o pessoal todas as suas redes sociais, o site que as pessoas vão conseguir comprar seu livro. Se a gente vai colocar aqui para deixar nos comentários, eu vou passar. Passa para mim, por gentileza. É Admir Zanella, sem o E, tudo junto e dois L's. É como está no livro aí, admirzanella.com.br, o site. E é show de bola o site, viu, pessoal? Vou deixar fixado aqui. Quero agradecer de coração a nossa conversa. Quero te convidar, Admiro, para participar com a gente aqui no Clube do Leitor, quando você quiser. E as portas no Café Livre Prosa vai estar aberta para você todos os dias, a semana inteira, 365 dias no ano, para qualquer dia que você queira aparecer lá, conversar com a gente lá, e vai ser sempre um prazer enorme, como foi hoje, fazer Obrigado. um bate-papo com você em outras ocasiões também, viu? Saiba que você é um querido, foi um prazerzão conversar com você hoje.
estou conversando com um amigo aqui, uma pessoa que eu estimo, que eu tenho admiração. Poucas pessoas que passam por nós que a gente entende que são pessoas que a gente quer do lado para sempre. Eu gostaria de ter essa convivência que nós tivemos aqui em várias outras ocasiões para o resto da vida, porque você é uma pessoa espiritual, energia, 100%. Obrigado. Lembrar que fazer o bem é que salva. Então vamos por lá, né? Pessoal, muito obrigado por hoje. Deus abençoe vocês. Nós fizemos hoje aqui o podcast né? com Admir Zanella. Manda um abraço pro pessoal, Admir. Fica com Deus, viu? Tudo de bom para você. Até mais. Obrigado. Agradeço a todos que se dispuseram aí de ouvir a gente e aqueles que vão ouvir também posteriormente, que fica gravado, para que a gente possa, sim, ter... Espero que a gente possa ter transmitido algo de bom e também sobre os livros. Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado.